Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós encerramos o último programa completando o 6º parágrafo do primeiro artigo da nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, refletindo sobre a criação do ser humano, o lugar único que o homem ocupa dentro da obra criadora de Deus. E hoje nós vamos começar o 7º e último parágrafo do primeiro artigo da profissão de fé, falando sobre a queda. A primeira afirmação que o Catecismo faz a respeito desse assunto é uma reafirmação da bondade de Deus. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Mas, em contrapartida, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males que são existentes na natureza, que, como já refletimos anteriormente, aparecem ligados às limitações próprias das criaturas. E, sobretudo, a experiência da questão do mal moral. A pergunta é, de onde vem o mal? Santo Agostinho, uma vez refletindo sobre esse assunto, ele dizia: eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. E a sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser na sua conversão ao Deus vivo. Porque o mistério da iniquidade, o mistério do mal, só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça de Deus. Portanto, para abordar a questão da origem do mal, é preciso fixar o olhar da nossa fé naquele que é só ele o vencedor do mal. Então, após essa pequena introdução, o Catecismo vai nos mostrar que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, onde existe a presença do mal, muito maior é a presença do mistério da graça de Deus. E refletindo sobre isso, o Catecismo vai nos falar sobre a realidade do pecado. O pecado, ele está presente na história do homem. Na verdade, em toda a história do homem. E seria inútil tentar ignorar essa presença do mal ou dar ao mal outros nomes. Tentar fazer esse disfarce é um empreendimento que não tem valor nenhum. Para nós tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Porque fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a sua história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado original, o pecado das origens, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E nós somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, como um erro, ou como a consequência necessária de uma estrutura social inadequada, ou outras explicações que venhamos a querer dar. Mas é somente à luz do desígnio de Deus sobre o ser humano que se compreende que o pecado é, na verdade, um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. O pecado original, na verdade, é uma realidade, ou melhor, é uma verdade mesmo, é uma verdade essencial da fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no livro do Gênesis, esse mesmo povo não era capaz de entender o significado último dessa história, porque esse significado só se manifestou plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é preciso conhecer, em primeiro lugar, a Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte do pecado. O Catecismo vai nos dizer que é o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado,
que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia ou do evangelho de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Ou seja, minimizar ou relativizar a doutrina do pecado original tem efeitos negativos sobre toda a doutrina da graça. Não é possível compreender plenamente a graça de Cristo se nós não compreendermos a realidade do pecado original, que é iluminada por essa graça. No livro do Gênesis, capítulo 3, nós temos o relato da queda dos nossos primeiros pais. Esse relato ele utiliza uma linguagem feita de imagens, mas ele afirma um acontecimento primordial, um fato que aconteceu no início da história do homem. Então, ainda que o relato do livro do Gênesis não seja um relato histórico, descritivo de acontecimentos, mas um relato simbólico, ele não perde o seu valor porque ele, de fato, ele aponta para esse fato primordial que está no início da nossa história. A revelação, ela nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente pelos nossos primeiros pais. Para falar dessa queda dos nossos primeiros pais, o catecismo recorda aquela imagem de uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte, faz nossos primeiros pais caírem na morte. Ela é representada pela serpente, que se apresenta de forma tentadora diante de Adão e Eva. Está escondida por trás dessa obediência dos nossos primeiros pais. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser que se opõe a Deus um anjo destronado, que é chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que anteriormente ele tinha sido um anjo bom, criado por Deus, porque tudo aquilo que Deus cria é bom. E os anjos, recordamos, fazem parte da criação invisível, obra das mãos de Deus. Mas esse anjo, criado bom por vontade de Deus, por obra de Deus, que depois vem se tornar o diabo e que arrasta consigo outros anjos, que são os demônios, ele, o diabo e esses outros anjos, se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura Sagrada fala de um pecado desses anjos, como nós podemos conferir na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram de maneira radical e irrevogável a Deus e seu reino. E nós temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo, ele é pecador desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E a sua opção, como nós afirmamos, ela é irrevogável. Ou seja, ele não vai voltar atrás na sua opção contra Deus. Não é uma deficiência da misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado, mas é justamente o fato de que eles nunca vão se arrepender. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como também não vai existir arrependimento para nenhum ser humano após a sua morte. Eu até me recordo de uma pessoa que uma vez me perguntou: padre, a gente pode rezar pela conversão do diabo? E a resposta se encontra justamente nessa afirmação do Catecismo da Igreja. Não adianta rezar pela conversão do diabo. A sua opção contra Deus é irrevogável. Ele não vai desistir de se opor a Deus. A Escritura Sagrada nos atesta a influência nefasta desse que Jesus chamou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, de o homicida desde o princípio. E que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai, como nós vemos no episódio das tentações de Jesus no deserto. Diz
São João, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave destas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Mas o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser um espírito puro, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino, em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física para cada homem e para a sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, como nos afirma a carta aos Romanos. Assim, nós vamos continuar a meditar sobre a realidade do mal, falando sobre o pecado original no nosso próximo programa.